Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hora de Investir. Hoje nós vamos mostrar como se encontra a carteira do canal. Acompanhe a gente até o final. Então, estou aqui com o meu celular, né, na tela do Banco Inter. Nós escolhemos o Banco Inter por ser uma plataforma digital, sem custo adicional, com baixo custo transacional para os clientes que vão operar numa corretora, né, no caso do próprio banco. E a nossa carteira, ela foi baseada e montada em cima de algumas premissas, né. Então ela será composta basicamente de ETFs, porque com os ETFs a gente não perde tempo e nem, desloca esforço para estudar ativos específicos. Então a gente aposta em índices, né, e o termo apostar aqui talvez não seja o mais indicado, porque a gente escolhe índices, né, que na verdade têm se mostrado como entregando mais resultado que a maioria dos gestores ativos ao longo do tempo. E a gente, com esses índices, procura estabelecer um certo número de ativos que não possuam correlação. A correlação é uma entidade estatística que mostra o quanto uma grandeza varia em função da outra. Então, exemplo, a cotação da Petrobras, por ser uma empresa de petróleo, depende muito da commodity petróleo. Então, é de se esperar que, quando a gente tenha uma variação do petróleo, a cotação da ação dessa companhia, ela também acompanhe essa variação. Por exemplo, quando o petróleo cai, é normal que as expectativas dos investidores decresçam em relação à apuração de lucros da empresa, e aí, naturalmente, essa cotação da ação acompanha essa percepção aí do mercado. Então, a gente procurou montar uma carteira com 9 ETFs. ETFs que buscam acompanhar determinados segmentos e com uma grande exposição ao exterior, tanto quanto é o Brasil, mais ou menos. Então, hoje nós temos, nesses 9 ETFs, a seguinte composição. Nós temos em renda fixa brasileira o LFTB11, que é o nosso segmento de caixa. E por que o caixa é importante? Porque ele, além de servir como liquidez, para aproveitar alguns momentos do mercado, ele serve de benchmark, uma vez que a gente vai estar colocando num ETF que invista basicamente no Tesouro Selic, que é o nosso ativo livre de risco. E se você quiser saber o que é um ativo livre de risco, deixa aqui nos comentários, né, o que você gostaria de ver no próximo vídeo nosso. Pois então, nós temos um ETF baseado em títulos de renda pós-fixada do Tesouro Brasileiro, que é o LFTB11. A vantagem, né, ou uma característica desse ETF é que ele oferece uma vantagem tributária, um benefício tributário, eficiência tributária. E isso é importante num país que cobra tantos impostos dos seus investidores como o Brasil, que a gente procure sempre tornar as nossas aplicações o mais eficientes possível no quesito tributário. Lógico, a rentabilidade vem sempre em primeiro lugar, né? Mas a questão tributária nunca pode ser esquecida. Então, esse ETF, LFTB11, ele tem aproximadamente 90% da sua cesta de ativos baseados em Tesouro Selic e os outros 10% em outras notas, em outros títulos do Tesouro Nacional de prazo muito longo, né? De maturação muito longa. E essa composição, né, entre títulos de curto prazo e de longo prazo oferece uma média de duração de investimento superior a 720 dias, que é o exigido por lei para que os impostos cobrados, para que o imposto cobrado na realização do capital seja de apenas 15%, não de 25%, 22,5%, 20%, o que seja, que normalmente acompanham ou os investimentos de bolsa ou os investimentos de renda fixa, né, que possuem uma tabela variável em função do tempo de investimento. Isso também pode ser um motivo de um outro vídeo, né? Se você acha que é interessante a gente abordar essas questões de tributos nos investimentos, a gente pode falar isso no próximo momento. Pois então, continuando, o LFTB11 tem essa característica,
né, e a gente vai alocar 12% nesse ETF, né, a alocação ideal. Um outro ETF também de renda fixa, mas que varia, porque acompanha as variações aí das taxas de juros de longo prazo, é o IMA B11. O IMA B11 segue um índice, o IMA B, de ter títulos prefixados de longo prazo, né? A duração aí é superior a 5 anos, né, desses títulos, e a gente espera que, com uma possível mudança do cenário macroeconômico nos próximos anos, em favor da disciplina fiscal, né, de uma responsabilidade maior com as contas públicas, a gente possa ter uma inversão no comportamento aí da curva de juros, que hoje, né, a gente não raras vezes encontra prefixados aí na casa dos 14%, quase 15%, nesses longos, né, aí de até 2060, 2065, e a gente espera que isso inverta. E aí, quando isso acontece, a gente pode ganhar com uma questão chamada marcação ao mercado. A marcação ao mercado, né, resumindo, ela funciona como se todo dia o título que você comprou ele fosse novamente reprecificado, né? E essa reprecificação leva em conta a taxa que está sendo praticada naquele dia. E aí, quando nós temos taxas mais altas, ou seja, eu comprei um título hoje e o vencimento dele está arbitrado que ele vai valer R$ 1.000 no vencimento, se a taxa sobe, o valor do título cai. Por outro lado, quando a taxa desce, o valor sobe, porque ele precisa me entregar daqui a X anos o valor de R$ 1.000. E essa marcação a mercado faz com que títulos de renda fixa, títulos de dívida, sejam precificados diariamente, principalmente aqueles que têm um mercado secundário forte, transacionados em bolsa ou em balcão com liquidez diária, que é o caso, por exemplo, dos títulos aí de renda fixa do governo brasileiro. Então, o nosso IMA B11 tem esse papel de fazer uma pequena aposta no longo prazo, né? Não vamos esquecer que a nossa carteira não é uma carteira imediata, para curto prazo, não. Ela visa oferir a liberdade financeira em alguns anos, né? 10, 15 anos mais para frente, e os aportes nessa carteira, eles são feitos com as disponibilidades de caixa que a gente for obtendo aí na caminhada. Então, eu sugeri, no vídeo anterior, que quem tiver a possibilidade de oferecer seu tempo disponível, seu tempo extra, em favor de uma atividade que o remunere, que a renda oferida com essa atividade seja aplicada na sua carteira de investimento. Nunca podemos nos esquecer que aqui o cunho do vídeo não é ser uma recomendação de investimento. É, sim, de caráter educacional, para que a gente analise o comportamento ao longo dos anos de como funciona uma gestão estratégica de uma carteira baseada em ETFs, tá certo? Então, com essa renda extra, a gente pretende ir aportando semanalmente, de forma a fazer com que o bolo vá crescendo segundo uma lógica. E a lógica da nossa aplicação é justamente fazer com que aproveitemos os momentos de oscilação do mercado, com os ativos em ciclos de baixa e de alta alternadamente, porque a gente buscou nessa carteira colocar ativos que não sejam correlacionados, né, como a gente vinha falando, de forma a poder, ao longo do tempo, bater o nosso índice de referência, que no caso aqui do Brasil vai ser o CDI. Então, hoje a nossa carteira ela está com R$ 23.249. E a distribuição dela, vocês podem ver aqui na minha tela, né? Ela segue aqui a seguinte distribuição alvo, né? Então, nós temos 9 ETFs, 8 ETFs com alocação alvo de 12% e um ETF, que é o de ouro, com alocação alvo de 4%. A regra é que a gente vai tentar manter essa alocação com rebalanceamentos periódicos, né, os aportes seguindo essa lógica, porém com a liberdade de variar em até 50%,
quando houver uma oportunidade de compra em função de um ciclo macro. Então, o que eu quero dizer com isso? Neste momento agora, em que a gente está gravando esse vídeo, as criptomoedas estão em baixa. E nós temos um ETF, o Hash11, que cobre esse tipo de ativo. Então, a gente entende, né, como nossa carteira é uma carteira de longo prazo, não está preocupada nesse momento em realizar, a gente entende que é um bom momento de compra, porque entendemos nós que é possível que no médio prazo a gente tenha uma reversão dessas expectativas e que a gente tenha um bom lucro. Então, da alocação de 12%, um aumento de até 50% implicaria em chegar até 18% do valor da carteira nesse ETF, enquanto nós avaliarmos que é um bom momento de compra. E isso pode ser replicado para outras classes de ativo. Continuando, a gente falou aqui dos ativos de renda fixa, cheguei a mencionar agora um de criptomoeda, que representa a pimenta da carteira. Então, nós vamos falar agora com os de empresas. Então, na parte de bolsa de valores, nós temos 3 ETFs, cada um com uma alocação alvo de 12%. Então, esses ETFs são o BEST11, que aposta em ações Brasil, segundo a filosofia do Barsi, né? Mais ou menos resumindo, né? Que seria apostar em setores que distribuam dividendos, que sejam menos suscetíveis aos humores aí da macroeconomia, tenham uma capacidade grande de geração de caixa e que já estejam suficientemente maduros. Então, aí, dentro desses setores, nós temos aí saneamento, energia, telecomunicações, os bancos, seguridade, né, a parte de seguros. Então, esses ativos, né, essas empresas, compõem aí o BEST11, que é um índice de referência, né? A gente pode falar desse ETF no momento futuro, mas especificamente ele é relativamente novo, e a gente escolheu ele em detrimento de outros, como, por exemplo, o ETF do Nubank, né, que também foca em empresas de dividendos, do Itaú, e até mesmo o mais novo aí, o pessoal lá da UVP, um abraço. Eu fui aluno da UVP, como fui também de vários outros cursos aí ao longo dessa jornada, que começou há mais de 20 anos atrás, como investidor. Então, seguindo, nós temos também, na parte de Bolsa de Valores, o IVVB11. O IVVB11 ele foca nas maiores empresas dos Estados Unidos. E, para contrabalançar essa exposição ao exterior focado nos Estados Unidos, a gente escolheu um ETF bastante novo, foi lançado agora dia 30 de outubro, eu ainda não vi nenhum vídeo aí pela internet falando dele, o GDIV11. Então, a gente pretende gravar um vídeo ainda essa semana, falando um pouco sobre esse ETF. E o GDIV11, ele tem na sua carteira ações de empresas do mundo inteiro, à exceção dos Estados Unidos. Então, dessa forma, nós teríamos exposição a empresas Brasil, empresas Estados Unidos e empresas resto do mundo. Tá certo? E a gente pretende, na sequência dos humores do mercado, dos ciclos de mercado, quando nós tivermos aí uma baixa dos ativos brasileiros, a gente aumentar o aporte nesses ativos e, da mesma forma, de forma análoga, quando isso acontecer com os Estados Unidos, a gente tem uma expectativa que isso vai acontecer, a gente entende que as ações nos Estados Unidos estão esticadas, né, estão com uma valuation um pouco mais alta do que a média histórica e que isso pode ser um ponto de correção aí no futuro. Pode ser uma oportunidade de compra no futuro. Então, falamos agora de renda fixa, falamos de ETFs de ações de empresas e vamos falar agora de ETFs imobiliários, que é uma outra componente da nossa carteira. Aí nós escolhemos o XFIX, nós não temos ETFs aí que contemple o fundo imobiliário, nós temos só esse ETF de índice, né, que não é talvez a melhor representação das melhores oportunidades do mercado imobiliário, mas como a ideia é aqui nessa carteira, a gente não, para aquele investidor que não tem tempo de estudar os ativos, então aqui a gente está simulando essa situação de forma educacional. Então, uma das componentes, e aí a componente nacional da nossa carteira, é o XFIX.
E a outra componente, aí já focado no mercado americano, o mercado imobiliário talvez de maior relevância do mundo, nós escolhemos o Alug 11, né, que também segue um índice americano dos REITs, né, que são os Real Estate Investment Trusts, né, empresas que investem em imóveis e que deram conceito disso, né, deu origem aos nossos fundos imobiliários. Não são exatamente a mesma coisa, elas têm algumas características operacionais importantes, como, por exemplo, a alavancagem, que lá é permitido, e aqui a gente não, no Brasil, por enquanto, não é permitido que isso aconteça. Então, falamos agora, né, do setor de renda fixa, do setor de empresas, né, de ações, de bolsa de valores clássica, de REITs e fundos imobiliários. E aí agora vamos falar da parte de reserva de valor da nossa carteira, né, em que a gente tem 2 ETFs escolhidos, o RACH 11, né, que tem aí o peso de 12%, como todos os outros que eu falei até agora na carteira. Então isso totaliza, são 8 ETFs com 12%, isso dá 96% de alocação ideal, teórica, e nos sobra 4% para o nosso último ETF, que é o Gold 11. O Gold 11, né, aplica em ouro, e a gente entende que esse é um ativo que historicamente, né, há mais de 5.000 anos, serve como reserva de valor, unidade de conta, já foi a moeda classicamente falando, e que isso foi alterado aí pelos Estados-nação, com as moedas fiduciárias. Isso é uma longa história, e uma história muito importante para quem investe, entender que a moeda é uma mercadoria, e que por isso ela tem o seu valor flutuando em função da sua oferta, né, e aí a gente pode passar aí para o assunto de inflação no momento futuro. Então, o componente de valor de reserva de valor, né, está aí distribuído, né, de uma forma até relativamente alta, 16%, entre o RACH 11, né, que é uma aposta nesses ativos de criptomoedas. O RACH 11 tem basicamente 75% dos seus ativos no Bitcoin, o restante distribuído aí pelas maiores outras moedas, né, as altcoins, como a gente chama, e aí tem o Ethereum, tem o Solana, XRP, então são outras moedas, mas com uma participação bem menor aí na cesta de ativos do ETF. O Gold 11, né, ele segue um índice também da Bolsa Americana de ouro, que é feita a compra desse metal, ou dos certificados desse metal, e a gente entende que é uma forma de proteger uma parte do nosso patrimônio para crises, né? Normalmente, quando está tudo pegando fogo, né, onde as bombas estão explodindo, o ouro é o refúgio seguro do investidor. E então, nesse momento, né, nós teremos aí de 4 a 6% da nossa alocação nesse ativo ao longo aí da execução das nossas ordens de compra, de venda, da gestão estratégica dessa alocação de ativos. Ao longo do tempo, a gente percebendo que essa carteira ela não está se comportando exatamente, né, como nós imaginaríamos, é possível que a gente substitua, né, um ou outro ETF, e a gente fará, né, sem estar apaixonado pela tese inicial, esse rebalanceamento sem nenhum problema. Então, eu convido a vocês que se inscrevam no canal. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado, né, que se inscrevam no canal, né, não esqueçam de bater no sininho para receber todos os vídeos, deixe o seu like, né, comente. Esse apoio é fundamental para que a gente possa continuar estudando, produzindo vídeos para vocês, levando um pouco de conhecimento, podendo trazer aqui debates interessantes. Uma coisa bonita dos investimentos, né, eu sempre digo isso, que cada um tem a sua tese. Ninguém está certo, ninguém está errado. Momentos vão favorecer algumas teses, né, outros momentos vão favorecer outras, mas o importante é você ter a disciplina dos aportes constantes, frequentes, né, em ativos que realmente tenham fundamento. O brasileiro adora uma aposta, adora uma pirâmide, isso é ruim, porque isso não é investimento, né, isso é realmente uma aposta ruim, um ativo igual. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a companhia, a presença de vocês aqui no nosso vídeo, e até uma próxima vez.